Adolfo Hitler, considerado um dos personagens mais polêmicos de todos os tempos. Hoje eu vou fazer um estudo sobre quem foi os pais de Hitler. Ou seja, quem foi o pai de Hitler? Quem foi a mãe de Hitler? Hoje eu vou fazer um estudo baseado nesses dois personagens. A literatura que vai servir como referencial teórico desse estudo vai ser este livro de Ian Kershaw, livro considerado obra fundamental para entender quem foi Adolfo Hitler. Primeiro, o pai de Hitler chamava-se Alois. Ele nasceu em 7 de junho de 1837, na aldeia de Strones. Ele foi filho ilegítimo de Maria Anna Schicklgruber, sobrenome estranho, né? Em alemão. Pois é. O menino foi batizado no mesmo dia com o nome de Alois Schicklgruber, na cidade vizinha de Dolosheim. Vamos lá. Inicialmente, os Schicklgruber, esta família, foram durante gerações uma família camponesa. Isto é, pequenos proprietários na região de Vale de West, uma região pobre na parte mais noroeste da Baixa Áustria. Então, o pai de Hitler foi o primeiro membro da família a ascender socialmente. Em 1855, quando ele estava com 18 anos, ganhou um emprego modesto no Ministério das Finanças austríaco. Para um jovem de sua origem e educação limitada, seu progresso nos anos seguintes foi impressionante. Depois de estudar e passar nos exames necessários, ele alcançou em 1861 um cargo de supervisão e um posto de serviço de alfândega em 1864, tornando-se agente alfandegário em 1870, depois de se mudar no ano seguinte para Braunau, onde chegou ao posto de inspetor alfandegário em 1875. Agora a gente vai falar de um ponto polêmico. Ou seja, o momento em que o pai de Hitler ele vinha mudar de nome. Ou seja, por que é que o pai de Hitler, Alois, decidiu trocar de nome? Por que ele decidiu mudar esse sobrenome Schicklgruber? Por que ele fez isso? Primeiro, vamos fazer aqui, entrar em análise. Este livro aqui, Ian Kershaw, ele não fala um motivo específico da mudança do nome. Este livro aqui fala que foi uma decisão de mudar esse nome devido a Johann Georg Hitler, que se casou mais tarde com a mãe de Alois, num aparente reconhecimento de paternidade. E o nome Hitler, na verdade, é uma variante do nome Hitler, que significa pequeno proprietário. Agora tem uma questão. Oficialmente, Johann Georg Hitler foi considerado o avô paterno de Adolf Hitler pela Alemanha nazista. E também entramos em outra questão. Se Johann Georg Hitler foi de fato o avô paterno biológico de Hitler, é questionado por historiadores modernos até hoje. Na verdade, existe um impasse sobre isso, se era avô ou não. Não temos como provar, existe esse impasse ainda.
E qual a opinião de Adolf Hitler sobre a mudança de sobrenome do pai? Será que ele achou legal? Bom, Ian Kershaw, neste livro aqui, ele fala o seguinte: o futuro ditador diria que nenhum outro ato de seu pai lhe agradou tanto quanto abandonar o sobrenome grosseiramente rústico, ou seja, Chico Gouba, pelo sobrenome Hitler. E podemos acreditar seriamente que foi mesmo assim, né? Agora, com certeza, Heil Chico Gouba teria sido uma saudação nazista improvável a um herói nacional. Não seria uma saudação tão importante quanto um Heil Hitler. Ok? E no segundo elemento, a gente vai se debruçar um pouco sobre a mãe de Adolfo Hitler. Quem foi a mãe de Adolfo Hitler? Primeiro, ela se chamava Clara Polt, que viria a ser a mãe de Adolfo Hitler, né? Ela era filha de Johanna Hitler com Johann Baptiste Pose, ele também proprietário em Spital. Clara cresceu na fazenda vizinha da de seu avô Nepomuk, que era irmão de Johann Georg Hitler. Não esqueça esse detalhe, viu? O seu avô, Nepomuk, era irmão de Johann Georg Hitler, o qual adotou efetivamente Alois Schicklgruber depois da morte de Hitler. O que isso significa? Significa que Clara Polt e Alois Schicklgruber, que um dia seriam os pais de Adolfo Hitler, eram primos em segundo grau. Então, aos 16 anos, Clara deixou a fazenda da família em Spital e mudou-se para Brauna am Inn para trabalhar como criada na casa de Alois. Aquela altura, Alois, que um dia seria o pai de Adolfo Hitler, ele era um respeitado funcionário da alfândega na cidade. Só que, infelizmente, né, seus assuntos pessoais eram menos organizados do que a sua carreira. Por que isso? Ele casou 3 vezes. Exatamente. O pai de Hitler chegou a se casar 3 vezes. Primeiro com Anna Glesse, uma mulher muito velha, da qual se separou em 1880. Depois se casou com uma jovem, ou seja, tão jovem que parecia ser a sua própria filha. O que é que veio acontecer? Uma ligação pré-marital e seus 2 últimos casamentos dariam 9 filhos, 4 dos quais morreriam na primeira infância. Quando a segunda esposa de Alois, que se chamava Franziska Malzenberger, morreu de tuberculose em agosto de 1884, com apenas 23 anos, os 2 filhos dele, que se chamavam também Alois e Angela, ainda eram muito pequenos. Durante sua moléstia, Franziska, Malzenberger, foi levada para o ar fresco do campo, nas cercanias de Braunau. Então, para cuidar de seu casal de filhos, Alois apelou diretamente para quem? Para Clara Polt, e a trouxe para Braunau. Atenção! Franziska, então, mal foi enterrada, ou seja, infelizmente faleceu. Clara Polt já estava grávida.
Uma vez que eles eram oficialmente primos em segundo grau, o casamento entre Alois e Clara precisava de licença da igreja. Então, depois de esperar 4 meses, período no qual a condição de Clara ficou mais do que evidente, a licença chegou de Roma no fim de 1884 e o casal chegou a se casar em 7 de janeiro de 1885. E a cerimônia foi realizada às 6 da manhã. Interessante, né? Então, depois do casamento, o casal agora denominava-se de quê? Clara Hitler e Alois Hitler. Eles tiveram 4 filhos. Observe. O primeiro casal, Gustav, nasceu em maio de 1885. No ano seguinte, nasceu seu segundo filho, na verdade, uma menina chamada Ida. E quase sem intervalo, nasceu seu terceiro filho, chamado Otto. Infelizmente, Otto morreu depois do parto. Quer dizer, dias depois. E, infelizmente, outra tragédia acontece. Seus outros 2 filhos, Gustav e Ida, contraíram difteria e morreram poucas semanas depois. Um após o outro, em dezembro de 1887 e janeiro de 1888. Agora chegamos em um outro ponto característico. Mas, no verão de 1888, Clara estava grávida de novo. E, às 18h30, de 20 de abril de 1889, um sábado de Páscoa, gelado e sombrio, ela deu à luz no hotel onde morava, Gastford Palmer, número 219, o seu quarto filho. Isto é, o primeiro a sobreviver à primeira infância. Seu nome, Adolf Hitler.